Boa tarde, Marcelo, Raquel, Joyce, Ana, Carla. Raquel já está presente. E Ricardo. Leandra, Gretel, Flávia. Tudo bem, Raquel? Tudo bem? Boa Tudo tarde. funcionando de novo o áudio, tudo certinho? Isso, tudo A gente já certinho. tinha feito o teste antes. Boa tarde para todo mundo que está entrando. Bem-vindos e bem-vindas. Olá, Gretel. Então vamos iniciar. Já liguei aqui o relógio para poder nos ajudar. Como sempre, eu vou contextualizar rapidamente aqui a proposta da conversa. Olá, Larissa. E aí depois eu já passo a palavra para a nossa convidada do dia. Bem, hoje é a nona live, é a nona conversa desse projeto Conversas sobre Ensino de Línguas, que é um projeto que surgiu aí nesse período da quarentena para dialogar com os alunos da pós-graduação em letras neolatinas sobre um pouquinho sobre esses desdobramentos da pesquisa em linguística aplicada, trazendo colegas, pesquisadores de diferentes línguas para conversar aqui conosco sobre um pouquinho sobre a sua pesquisa, sobre a sua prática, sobre a experiência em LA. Eu sou o Antônio, sou professor do CAP de Língua Espanhola e também atuo no programa de Letras Neolatinas da UFRJ, e a minha convidada de hoje é minha colega de trabalho do CAP, que é a professora doutora Raquel Oliveira, professora da UFRJ, atuando no Colégio de Aplicação. Eu vou fazer uma rápida apresentação aqui do currículo da Raquel e já passo a palavra para ela. Então, a Raquel ela é bacharel e licenciada em português e inglês pela UFRJ, tem mestrado e tem doutorado em Linguística Aplicada, também pela UFRJ, e está concluindo o pós-doc, o pós-doutorado em Linguística Aplicada, também pela UFRJ. Eu acho muito interessante para a nossa disciplina, lá do programa de Letras Neolatinas, possibilitar, de fato, falas que vão exemplificar que algumas concepções científicas e abordagens, concepções de ensino de língua, não estão mais tão contemporâneas para pensar esse sujeito que usa essas línguas, que se desloca. E aí é por isso a fala aqui hoje da Raquel. Antes, eu só queria pedir que vocês colocassem aqui no chat de onde vocês estão falando, e já deixo também aqui a possibilidade de vocês lançarem, digitarem aqui perguntas e comentários ao longo da fala da Raquel, que eu vou tentando aqui anotar e depois recuperar. Raquel, obrigado desde já. Obrigada, Antônio. Eu estou muito feliz, né? Fiquei bastante, inclusive, quando você me convidou. O Antônio é o meu colega e é um colega extremamente generoso, aprendo muito com você. Então, a minha ideia é trazer, né, uma discussão e contribuir, né, para o tema que eu estou propondo, mas também aprender, porque é um evento de aprendizado, né? E aí, eu queria já começar dizendo por que eu tenho interesse, né, nessas questões em relação aos usos híbridos, os usos, né, mestiços das práticas discursivas, e esse interesse vem justamente das minhas identidades, né, tanto como pesquisadora, que entrou na linguística aplicada muito cedo na graduação, porque eu fui bolsista de iniciação científica de um projeto, né, da linguística aplicada, e aí vai até agora, né, da minha condição de discente no pós-doc, mas também para minha posição como professora, né, porque eu sou professora do CAP, atuando na educação básica, eu sou professora, assim como você, né, formadora de outros professores, e também atuo num projeto de extensão, que é o CAP Popular, que é um projeto que é voltado para as camadas populares, então, assim, de pessoas, né, que estão há muito tempo afastadas, né, do ensino formal. Então, todas essas identidades em jogo, essas performances identitárias em jogo, contribuem para esse meu interesse em pensar a língua inglesa a partir de outras epistemes, né? Então, o que eu sugeri para a nossa conversa, né, pontos, né, norteadores, são cinco tópicos. Então, eu queria começar com uma discussão sobre esse momento contemporâneo, que é um momento de fluxos e de misturas, né?
Depois, falar sobre várias revisões, né, porque algumas categorias, alguns construtos tiveram que passar para serem responsivos a essas transformações. Num terceiro momento, aí muito relacionado ao item 2, falar especificamente, né, das nossas teorias, né, das nossas reflexões sobre a língua inglesa à luz dessas outras revisões. No quarto momento, falar sobre novas reconfigurações das práticas pedagógicas que decorrem disso, e por fim compartilhar, né, com vocês um pouco experiências dessas práticas mestiças que já foram agenciadas no local onde eu atuo como professora, né, inclusive não só nas aulas de inglês, em uma outra aula também, ok? Sim, sim. Então, Raquel, só antes de você continuar, porque a professora Gretel comentou que talvez tenha alguns cortes, eu só queria saber se está todo mundo ouvindo, nos ouvindo, se está tudo certinho, e enquanto isso tem pessoas aí de Pernambuco, Alagoas, Minas, Rio, daqui a pouquinho o Brasil todo está representado, São Paulo, Sergipe, daqui a pouquinho o Brasil todo está aí representado. Vocês Tá tudo certinho em relação ao áudio? Tudo ok. Então vamos lá? Beijinho, Leandra, de Santa Catarina. Então, eu vou falar mesmo do lugar, né, de onde eu venho, e esse lugar de onde eu venho, como você, né, bem falou, é o lugar da linguística aplicada, e aí vale até o detalhe, né, da linguística aplicada que o Luiz Paulo da Moita Lopes chama de mestiça, que o Alistair Pennycook chama de transgressiva, que é esse lugar, né, que preconiza que a gente precisa produzir saberes que sejam responsivos às transformações contemporâneas, ao mundo em que a gente se encontra, né? E se a gente olhar para o momento contemporâneo, o que a gente vê de cara são essas mudanças cada vez mais velozes, cada vez mais céleres, né? Então ainda estava lendo o que o Bauman disse sobre o momento no qual nos encontramos, né? Que a fluidez é a melhor metáfora para definir esse momento, né? Então, é um momento de transformações, né? Muitas transformações, e transformações rápidas, e também é um momento de fronteiras extremamente porosas, mas não só fronteiras físicas, né? Fronteiras, como bem disse a Glória Anzaldúa, pensar fronteira também como fronteiras simbólicas, né? Então, o professor, inclusive, na semana passada, o Rafael Fernandes, né, ele justamente tematizou essas mudanças, né, que foram potencializadas com os avanços tecnológicos, a comunicação digital, os meios de transporte também cada vez, né, mais avançados. Então, todos esses fatores contribuindo para um diálogo constante entre o local e o global. E aqui o que a gente percebe é que existem algumas celeumas entre os teóricos de como pensar esse atrito, esse diálogo entre o local e o global, né? Então tem uma vertente que entende que a gente olharia para esse fenômeno da globalização ainda muito reduzido a um imperialismo, né, exercido principalmente pelos Estados Unidos. Então, eles entendem que o fluxo da influência seria um fluxo, das influências ainda seria muito unidirecional, né? Então, assim, as práticas discursivas estadunidenses, vindo das instituições estadunidenses, estariam bombardeando, né, outras localidades. Porém, eu tenho uma outra filiação teórica, eu tenho muito mais acordo com outros pesquisadores que olham para um momento contemporâneo e olham para esse embate entre o local e o global, reconhecendo sim, né, esses movimentos imperialistas, mas também olhando para esse atritamento como um local em que o novo surge, né, que é o berço também de reinvenções. E aí eu gosto muito assim de um fraseado do Kumaravativelu, né, que é um linguista aplicado, naquela obra organizada pelo Moita Lopes, por uma linguística aplicada em disciplinar, de 2006, que ele diz que o que a gente vê, na verdade, seria uma simultaneidade entre processos heterogêneos, né, e processos homogêneos, né? Então o mundo estaria mergulhado, e aí essa é a parte que eu mais gosto, né? Numa tensão criativa
e caótica, né? Escolhas ótimas, bem felizes, né? Escolhas vocabulárias ótimas, por que tensão? Porque sim, existem relações de poder, muitas delas, né, numa configuração assimétrica, mas essas relações, elas também engendram, elas também criam o novo, né? Então, olhar para o momento contemporâneo é olhar principalmente para as misturas, porque as misturas, né, esse atritamento, as mestiçagens, os hibridismos, talvez tenham mais a nos dizer sobre as formas como as pessoas estão vivendo as suas vidas no momento contemporâneo. Ok? Até aqui? Sim, sim. Não, e esse conceito de visão imperialista, de superioridade, me lembrou também de uma metáfora, eu acho que foi a Clarice Jordan que usou tipo um mantra, né? De superioridade, né? Porque isso é uma questão muito, muito presente nas discussões, principalmente de língua inglesa, né? É Sim. claro que no lado também dos estudos hispânicos a gente tem essa visão ainda da língua como negócio, muito mais vinda de uma proposta peninsular do que das vozes aqui que circulam, né? Das vozes do sul e para o sul. Né? Uhum. Mas a sua fala também me lembrou dessa colocação da Jordão, que eu acho que dialoga com isso que você está propondo. Até agora, Isso. Raquel, não tem nenhuma dúvida, nenhum comentário, então a gente pode seguir. Beleza. Então, se a gente olha para esse mundo e ele está cada vez mais incerto, mais complexo, né, marcado por esses fluxos e fluxos de pessoas, mas também fluxos desses recursos semióticos, a gente precisa de outras epistemes, né? A gente precisa de outros conhecimentos, outros saberes que sejam então sensíveis a essas transformações. Então, várias categorias precisaram ser revisitadas, reconfiguradas, né? Dentre elas, o próprio conceito de língua, né? Então, aquela noção de língua como o professor Rafael bem disse, né? Como um sistema autônomo, puro, decantado das práticas sociais, né? Das ações das pessoas, ainda muito associado com a noção de Estado-nação. Então, assim, essa maneira de pensar língua, ela não diz nada ou diz muito pouco sobre o que as pessoas de fato estão fazendo, né, nas suas práticas do dia a dia, né, nos usos da língua. Então, a gente precisou de uma outra teoria. E precisar de uma outra teoria significa, então, olhar para uma episteme que valorize, né, as misturas e que olhe para os usos efetivos da linguagem. E aí, nesse sentido, o próprio construto de performance, discurso como performance, é um construto muito auspicioso. E eu acho que eu poderia pontuar, né, dois aspectos que justificam isso, né? Porque é um convite, né, pensar discurso, linguagem, identidades e outras categorias como performances é você olhar para é você entender a linguagem como uma ação. Né? É a gente saber que, quando agimos na linguagem, nós estamos constituindo um mundo social, estamos constituindo identidades, né? Então, colocar nesse primeiro plano. Um outro aspecto muito relevante é que, quando a gente interage no aqui e agora, né, então essas ações no aqui e agora interacional, a gente está sempre estabelecendo vínculo, conexão com esses sentidos mais estáveis, né, que ganharam estabilidade no percurso sócio-histórico, né? E aí, à medida que esses sentidos mais estáveis, eles são reatualizados no aqui e agora interacional, a gente abre para a transformação, né? Porque aí um novo surge, e isso é muito auspicioso, porque é a gente entender que a gente está sempre num processo de ressignificação de sentidos supostamente imutáveis, né? Então, isso são ganhos de a gente pensar a partir dessa outra episteme, pensando em linguagem a partir dessa outra perspectiva. Então, nesse sentido, a língua inglesa também precisa ser revisitada, né? Então, assim, pensar, a gente usa para efeito operatório no singular, né? Mas na prática não faz sentido nenhum a gente, não só da língua inglesa, né? Mas como eu estou falando da língua inglesa, mas assim, não faz sentido nenhum a gente pensar a língua inglesa dessa maneira, sobretudo no momento contemporâneo. Ok? Até aqui?
Sim, tem um comentário que acabou de chegar agora da Leandra, que é da Federal de Santa Catarina, eu vou ler para você. Então, os espaços são Sim. diferentes, mas as tensões são muito semelhantes, especialmente no espaço da sala de aula, a subordinação e também resistência manifestas na e pela língua são muito próximas. Talvez a Leandra esteja fazendo referência ao que acontece também com a língua, né? Com a língua espanhola, porque eu acho que isso que você também colocou agora, Raquel, se aplica muito mais a essas novas propostas e perspectivas para o ensino de língua inglesa também na escola, que é mais fácil de você pensar línguas no plural, línguas inglesas, né, no plural, como você está colocando. Sim. Porque essa imagem de língua ainda como sistema, ela ainda está muito presente em outros espaços formativos, como os cursos de línguas, a representação que circula no imaginário, no discurso da mídia, para falar se o sujeito sabe ou não a língua, se o professor domina ou não aquela língua, não está pautada nessa visão, né, de língua e linguagem que você acabou de colocar aqui para nós agora, né? Exatamente, assim, a tradição, ela é muito forte, não é? Então, assim, mesmo, eu comecei a minha fala me apresentando, então, assim, mesmo eu tendo todo esse percurso, né, então, lá na graduação, já sendo agraciada, né, com um projeto de iniciação científica que discutia essa episteme, a gente ainda se depara com uma força muito grande da tradição, né, e a gente fala de modernidade líquida, né? O Bauman fala de modernidade líquida, né? De fluxos e de mudanças, mas ainda existem muitos sólidos, né? Então, assim, é um trabalho que vai requerer tempo ainda, muito tempo, até produzir esse efeito performativo, né? De maneira que isso não seja mais novidade, de maneira que a gente não tenha que repetir tanto, né? Sobre essas outras epistemes. Sim, e só para fazer um comentário rápido para você seguir, Sim, sim. às vezes quando algumas áreas, como no caso a minha de língua espanhola, avançam em relação à política, a esses fluxos, a esses movimentos, às vezes assim políticas educacionais ou linguísticas, elas acabam caindo em desuso, como é o caso, né? Assim, nós temos um avanço da mudança da perspectiva de ensino da língua espanhola por conta do PNLD, da presença no currículo, e algumas rupturas nessa história acabam fazendo com que a gente volte, ou talvez acabe retornando a práticas tradicionais. Isso é o grande perigo, às vezes, dessas lacunas, né? Talvez o que não acontece com a língua inglesa, que já tem um fluxo linear de presença no currículo, de anos aí também, quer dizer, não tanto tempo no PNLD, mas em termos de produção editorial, em termos de tempo já de bibliografia, tempo de estudo, talvez algumas línguas como francês e espanhol tenham umas rupturas que são perigosas aí para essa imagem, né, do sistêmico de novo. Sim, no caso até da língua inglesa, o que a gente vê muito, esse trabalho sendo agenciado dessa maneira, é a gente ser muito interpelado sobre a qualidade do trabalho que a gente faz, né? Sim. Porque como, né, essa tradição de língua como um sistema e de outras coisas que eu vou dizer mais adiante, a noção, né, a ficção do falante nativo, então se você convida para uma outra perspectiva, a sua produção é posta em xeque, né? Porque o que está contando é justamente aquele inglês, né, do cursinho livre que diz que é um inglês britânico ou americano, né? Então, assim, a gente é muito interpelado se a gente não responde para o aluno, não, o inglês que eu estou falando não é um inglês britânico, é um inglês brasileiro, né? Uhum, então sim. é isso também. Podemos continuar, então? Seguimos. Então, e aí, pensando, né, nessa reformulação, nessa nova maneira, né, de a gente pensar a língua inglesa, a gente pode ir até lá na década de 80, é claro, né, já havia outros movimentos nesse sentido, mas a gente costuma olhar para a década de 80 como um momento assim seminal, a partir de um trabalho de um linguista indiano, né, o Khatru, trabalho de 85, que já começou a sinalizar que o número de pessoas, né, que usavam o inglês para a comunicação internacional estava crescendo e vem crescendo cada vez mais em comparação àqueles países onde o inglês seria a língua materna ou então a segunda língua, né? Considerada a segunda língua ou a língua oficial. E aí, esse momento já foi um momento para a gente começar
a agenciar reflexões sobre os ditos ingleses globais, né, ingleses mundiais, esses ingleses mais misturados, ou ingleses que fogem mais dessas matrizes estadunidense e britânica. Então, desde essa época, a gente se vê nessa necessidade de repensar a língua inglesa de uma maneira mais plural, mais múltipla, sem também reduzir apenas a essa faceta imperialista. E aqui, né, eu quero marcar assim, com cores bem fortes o cuidado dessa minha fala. Porque quando eu digo, né, e outros pesquisadores dizem que refutam, né, reduzir essa língua, que é uma língua de abrangência mundial, né, de alcance planetário, há um imperialismo linguístico, quando a gente refuta isso, isso não significa dizer que a gente não reconheça que essa língua está, sim, muito a serviço, né, que ela materializa, sim, muitos discursos monoculturais. Inclusive, assim, se a gente está falando para olharmos para o momento contemporâneo, a gente tem que, inclusive, problematizar muito isso em sala de aula e nas nossas pesquisas, né? Então, assim, dando alguns exemplos. Num contexto, no momento de Donald Trump, né, falar outras línguas em território estadunidense é uma questão de criminalizar, né? Então a gente tem vários episódios que circularam na mídia falando de pessoas que sofreram foram hostilizadas, né? Vários exemplos de práticas de hostilização por pessoas que estavam usando espanhol nos Estados Unidos, né? Se a gente pensar nesse momento, né, em que o Reino Unido saiu da União Europeia, né, com essa saída, a gente também vai encontrar vários movimentos, né, descarados de defesa de um monolinguismo, né, sem pudores. Então isso precisa ser problematizado. E, como você bem disse, no contexto brasileiro, né, com a Lei 13.415 de 2017, que mudou a LDB, né, e que fez com que só o inglês fosse a língua estrangeira obrigatória na educação básica a partir do 6º ano. Então, todos esses exemplos mostram que sim, o inglês ainda está muito a serviço de práticas imperialistas e monoculturais. O que eu estou defendendo aqui, né, é que a gente traga para o proscênio dos estudos e também para o proscênio das nossas salas de aula esses outros usos, esses usos mais hibridizados do inglês, porque esses usos misturados, hibridizados, eles, né, têm muito mais a nos informar sobre esses efeitos de abrasão que a língua inglesa vem sofrendo no mundo contemporâneo do que supostamente a sua preservação, né, esse seu caráter unitário, né? Então, o que torna essa discussão em relação à língua inglesa muito complexa é porque, ao mesmo tempo que a gente tem essa língua, né, a serviço de discursos neoliberais e imperialistas, ela também é uma língua que viabiliza o acesso a outros tantos discursos, inclusive discursos locais, né, com pautas políticas muito anti-hegemônicas, né? Então, assim, se a gente pensar que muitas dessas pautas, se elas circulassem apenas em línguas locais, talvez o mundo, né, elas não estariam audíveis para o mundo, né? Então, assim, são essas contradições, né, que tornam a questão da língua inglesa, no momento contemporâneo, ainda mais complexa. Então, em outros termos, assim, o que eu estou defendendo, e aí fazendo coro, né, com o Rafael na semana passada, é a gente pensar, né, a língua inglesa, assim como outras línguas, mas no caso a língua inglesa, a partir de uma perspectiva translingüe, né, que a gente pense a língua não como essa unidade, um sistema unitário, mas a partir dessas bricolagens, dessas misturas de diversos pedaços de línguas, de diversos recursos comunicativos, de diversos recursos semióticos. Uhum. Podemos? Raquel, não, só trazer duas questões aqui à tona. Primeiro, só comunicar que o Rafael entrou na live, a gente já falou, Raquel já falou dele algumas vezes, é bom que ele está presente aqui para complementar. Tem duas questões, na verdade uma questão e um comentário, de novo em relação a essa questão da problemática que você está levantando em relação a nomes ou visões que recebe a língua inglesa. A professora Greta, da USP,
faz uma pergunta. Então, Raquel, em meio à tradição e a essa perspectiva de multiplicidade das línguas inglesa, como você vê o conceito defendido de língua franca? E aí, complementando essa pergunta, quer dizer, a Leandra faz um comentário depois talvez, desse uso mais neutro pela BNCC, talvez de algumas nomenclaturas, né? Porque talvez isso acaba querendo esconder a própria realidade, né? Ou tenta responder à realidade em si. Tem um comentário da Lia Oliveira, já uma pergunta, mas eu acho que esse bloco é uma pergunta mais relacionada à questão do mito do falante, questão mais para o ensino. Talvez a gente deixe para o final, que vai ser o bloco que a Raquel vai trazer essa questão. Raquel, você quer fazer algum comentário em relação a essa questão da língua franca? Sim, achei ótimo, né? Porque o próprio conceito de língua franca já é plural, né? Dependendo da sua afiliação teórica, você vai ter uma determinada compreensão. E aí, nesse sentido, a Jordão e também fazendo menção ao Pennycook, né? Eles problematizam muito também a gente falar do inglês como língua franca por conta de um apagamento dessas relações de tensão, né? Porque, em geral, pelo menos assim, muitos dos discursos, né, que aqui me subscrevo e que falam sobre inglês como língua franca defendem o inglês, né, ou ingleses que sejam agenciados para fins de comunicação internacional, né, para que seja inteligíveis para interagentes de diferentes contextos, né, de diferentes comunidades linguísticas. Mas o que esses autores chamam a atenção, e é uma atenção muito necessária, é que, às vezes, tratar dessa maneira, você apaga, né, as relações de tensão que existem, né, porque por mais que a gente esteja aqui defendendo essas mestiçagens, esses hibridismos, ainda pode e costuma, né, prevalecer um ideal de um falante nativo. Então, assim, quem estivesse produzindo uma performance discursiva em língua inglesa mais próxima de um ideal de falante nativo, né, estaria mais valorizado do que aqueles que estariam mais distanciados, né? Então, assim, eu acho que é um termo em que se aparece, eu até evitei falar, né? Porque se ele aparece, você precisa falar um pouco de que lugar você está falando, né? Em virtude desse lugar de embates discursivos né? Não, porque a Leandra lembrou, até complementando o comentário que ela fez, de uma estratégia, né, mais neutra, é porque a BNCC, de fato, opta por essa nomenclatura de língua franca. Mas, assim, a própria BNCC, teremos uma fala, né, da professora Greta na próxima semana, ela tem umas contradições, né, na parte também de construto teórico da língua inglesa, assim, de como ela se apresenta. Então, nas primeiras páginas, uma visão, volta para outras mais conservadoras. Então, eu acho que o próprio uso ali do franca acabou não sendo tão amparado, né, assim, teoricamente, né? Sim. E o que é um efeito de uma produção muito multiautoral, né? Então, assim, né, se a gente for olhar, as pessoas estão vindo de diferentes afiliações teóricas, então a gente consegue encontrar alguns aproveitamentos no documento, ou parecência teórica com algumas coisas que eu até estou tocando aqui, e outros momentos muito distanciados, né? De fato. Raquel, só para te dar uma noção do tempo, nós já temos quase 30 minutos de live, só para você organizar o seu raciocínio. Tem um comentário da Lê Garcia e também da Lia Oliveira, da UFAL, que eu anotei aqui para deixar mais adiante. Tá ótimo. A gente então já vai para o quarto ponto, né, que é justamente em relação às revisões, em face de tudo que eu disse, né, as próprias práticas pedagógicas precisaram ser revisitadas, né, porque aí, fazendo um esqueminha mental aqui, né, o mundo mudou, né, várias mudanças, as nossas epistemologias precisaram ser responsivas, né, precisaram olhar para essas mudanças. E aí, a nossa prática pedagógica também, né? Então, se a nossa prática pedagógica, ela vai dar forma aos processos de ensino-aprendizagem que vamos agenciar nas nossas aulas de línguas, né? No caso especificamente de língua inglesa, a gente também precisa pensar em novas
configurações. E aí, até retomando o que você já tinha mencionado antes, Antônio, em relação aos cursos de formação de professores, né? Então, assim, muitos autores apontam, até falando do contexto brasileiro, que muitos cursos de formação docente, eles ainda operam dentro de uma perspectiva, né, de uma linguística, né, ou de uma ideologia linguística que versa em cima desse ideal de língua pura, né, muito legatária de uma linguística positivista, enfim, né? Então essa maneira de olhar para a língua, né, para as línguas, ainda predomina muito nos cursos de formação docente, inclusive orientando a maneira como muitos professores em formação, licenciandos, mas também professores em serviço, se posicionam em face das misturas. Então muitos professores têm um olhar muito negativo, né, quando se depara com essas hibridizações, com essas mestiçagens, não só no contexto, inclusive, brasileiro, em outros contextos também. E o que a gente precisa é justamente de cursos de formação de professores que sejam orientados por uma outra ideologia linguística, né? Uma ideologia linguística que valorize a heterogeneidade, que valorize as histórias locais, as performances locais, e também esses ingleses anti-hegemônicos, né? Ou seja, que dê conta de trazer todas essas tensões, esses conflitos, essas contradições. Então, assim, eu acho, eu sozinha não, né? Mas assim, está cada vez mais anacrônico a gente pensar, né, um trabalho pedagógico cujo objetivo seria preparar, principalmente assim, né, num contexto de educação básica, em escolas, seria preparar os alunos para interagir com esses ditos falantes nativos. Então, assim, não faz sentido nenhum neste mundo a gente pensar as nossas aulas com esse propósito, né? E aí o próprio conceito, né, como o Rafael já antecipou semana passada, é esse construto mesmo, falante nativo, é um construto problemático. Gosto muito também de um fraseado do Moita Lopes, no livro dele de 2013, quando ele diz que o falante nativo ele é uma ficção teórica, porque na prática cotidiana ele não existe, né? Então, assim, não faz sentido nenhum, não se sustenta a gente pensar um sujeito reivindicando propriedade, né, em cima de quaisquer línguas, né? Então, assim, não faz sentido isso, né? Porque o que as pessoas fazem as pessoas usam, né, esses pedaços de línguas, essas misturas, esses recursos comunicativos para darem conta das suas demandas interacionais ali no aqui e agora, né? Então, pensar dessa maneira, redesenhar as nossas práticas dessa maneira, traz um impacto, e aí um impacto muito positivo em relação às performances identitárias dos aprendizes, né? E aí até falando um pouco da minha pesquisa de pós-doc, né, que é uma pesquisa com esses alunos, né, do curso de extensão, que são alunos das camadas populares, muito tempo afastado da escola e com narrativas de vidas muito dramáticas, né, nesse percurso de escolarização, porque as identidades dos aprendizes, elas são ressignificadas porque elas passam, né, porque eles passam a entender, os alunos passam a entender que não há nada de errado, muito pelo contrário, isso estão sendo muito contemporâneos se eles estiverem colocando suas marcas autorais, né, quando encenam suas marcas translíngues, né, quando eles encenam práticas discursivas agenciadas em inglês, né. Eu até posso exemplificar com uma das participantes da minha pesquisa, assim, a história assim, me impactou muito, né, porque não só ela, né, outras pessoas, quando você conversa e você fala assim, e aí, o que você sabe de inglês? Em geral, a resposta é nada. Mas aí quando você refina o seu olhar, né, você percebe que esse nada, na verdade, é muita coisa, porque o que essas pessoas estão fazendo? Elas estão ensinando práticas discursivas translíngues, mas não estão reconhecendo como práticas válidas, né? Claro que isso acontece também em outros contextos, mas no caso dessas pessoas, principalmente a partir das narrativas que muitas produziram para mim, as pessoas simplesmente introjetam aquilo e, inclusive, abandonam, né, um aprendizado formal
da língua inglesa em virtude do impacto que isso tem, né, nas identidades delas como discentes. Então, pensar dessa maneira é justamente ressignificar também as performances identitárias desses aprendizes, né, para eles entenderem que as suas performances discursivas em língua inglesa são performances legítimas e que elas não precisam gravitar, não devem gravitar em torno dessa ficção que é o dito falante nativo, né? E aí, para a gente repensar essas práticas pedagógicas, a gente vai ter que se despir de muitos critérios de relevância que ainda bebericam muito lá, né, de uma episteme modernista, estruturalista, né? Então, assim, a gente, todo aquele, assim, preciosismos com pronúncia, né, com sotaque, uma obsessão com correção gramatical. Então, assim, esses critérios de relevância que existem numa outra episteme, eles precisam ser revisitados, abandonados dentro de uma outra perspectiva de prática pedagógica, né? Então, por isso que na sala de aula de inglês, né, mais do que nunca, a gente precisa desenvolver o que muitos autores chamam de reflexividade linguística, né? O Ramperton fala sobre uma consciência metapragmática, né? O que seria isso? Fazer isso significa a gente pegar a nossa agenda pedagógica e inflacionar de valor educacional e político, porque a gente vai ter que sim, nas nossas aulas, falando aqui, né, nas aulas de inglês, tematizar, problematizar usos situados das práticas discursivas, né, tornar os alunos, né, ajudar, né, entrar nesse diálogo, né, de se tornar mais consciente sobre as relações de poder que permeiam esses usos, né, que estão ali naqueles usos, torná-los conscientes, ajudá-los a se tornarem mais conscientes sobre uma distribuição desigual, né, assimétrica dos recursos semióticos, né, nesses contextos interacionais, ou seja, é isso, né, a gente precisa trazer outras pautas para as nossas práticas educacionais. Raquel, vou fazer trazer algumas questões aqui para o debate, porque senão depois eu acabo eu mesmo me perdendo aqui nas anotações. Sim, sim. A Li Oliveira já tinha feito uma pergunta antes, que eu acho que você respondeu, aí você verifica se vai querer complementar ou não. Ela dizendo, nessa realidade, se há, né, muitos ingleses, se há línguas em inglês, qual a sua opinião em relação aos cursos que ainda acabam vangloriando a presença do professor nativo? A Lê Garcia fez um comentário que mostra, né, assim, um grande amor pela sua fala, principalmente porque mostra aí também a importância do letramento crítico e dessas práticas no contexto escolar, da sala de aula. Teve um comentário agora no final, depois eu vou ler os que chegaram, que é Brugi Carpe, eu acho que o perfil é esse, dizendo, mostrando a relevância disso que você falou, de a partir do momento que você valoriza, né, a performance do aluno, você está empoderando, você está mostrando a ele essa possibilidade de se inscrever de diferentes formas nessa língua que ele tá aprendendo. E o Rafael faz uma pergunta um pouco mais teórica, quer dizer, ele traz a Ofélia Garcia, que é uma teórica que também pensa essas questões, que ela propõe um deslocamento de ótica, mudando a nomenclatura de aprendiz para falante, e aí ele pede a sua opinião em relação a isso, a como você se posiciona. Enquanto eu vou lendo as próximas, se você quiser trazer alguma reflexão sobre isso, só que te aviso que a gente está já com 38 minutos de live para você organizar aí essas respostas e também o que vem ainda. Talvez alguns exemplos, né? Sim, então, eu vou começar pelo Rafael, eu acho que sim, né, a gente ainda cai muito, né, por isso que eu até fiz questão de dizer antes, né, por mais que a gente tenha um percurso de ressignificação teórica e de prática, a gente ainda acaba, às vezes, usando um vocabulário muito comprometido com uma outra episteme, né, do tipo usuário de uma determinada língua, quando, na verdade, a gente precisa repensar todo um sistema vocabular que seja mais coerente, né, com essa nova maneira de pensar as línguas. A gente às vezes usa para efeitos operatórios, mas eu acho que sim, né, porque
não é só aprender no sentido de absorver, né? Mas, enfim, queria também recuperar um pouco, né, a questão dos cursos livres, porque sim, é isso, né? A gente está sempre nesse campo de tensão em relação aos cursos livres, até porque a própria Jordão fala, né, como a Jordão com outros autores falando como a língua inglesa também é um commodity, né? Então, assim, esses cursos livres vendem, né, essa noção de língua inglesa como a língua necessária para sucesso profissional, né, ascensão social. Então, quando a gente desmistifica isso tem um impacto muito grande, né, porque aí parece que o que você está falando é de valor menor. Mas eu venho de uma escola Foucaultiana, né? Então, assim, é uma escola que pede para a gente olhar para as micro-resistências, né? Para os pequenos movimentos de desestabilização. Se a gente já parte desse princípio, né? Do princípio de que as mudanças elas não vão se processar numa única aula, né, de que as mudanças não vão acontecer nem mesmo num único ano, que isso vai levar tempo, eu acho que a gente começa a ter um olhar mais positivo para esses movimentos, esses micromovimentos de desestabilização. Né? Sim. Acho que falei, né, das coisas que você trouxe, sim. Né? Assim, das questões. Raquel, só para você ir adiante, só trazer um comentário aqui da Cláudia Farias, que foi do Pedro II, agora está no Colune. Um beijo, Cláudia Farias, dizendo que você é muito didática na sua fala, mas trazendo uma observação, uma pergunta de novo sobre essa questão do falante nativo. Ela traz uma contribuição, se você não acha que esse teórico David Crystal, ao meu inglês, numa palestra do futuro dos ingleses, ou do inglês, se ele já não desmistificava um pouco, há 30 anos atrás, talvez, essa visão de falante nativo. Que você trouxe um pouco a reflexão a partir do Moita Lopes, né? Sim. Sim, eu acho que tem a contribuição do David Crystal. Ele, às vezes, assim, algumas pessoas têm ressalvas, né, ao trabalho do David Crystal, porque ele não tematiza muito essas tensões, né? Então, assim, até num livro do Penny Cook, ele fala justamente, assim, de como se fosse, né, uma harmonia, né, como se essas questões de hierarquia ainda não existissem. Então, às vezes tem essa crítica ao trabalho do David Crystal, mas sim, acho que sim, né, ele já vem tematizando isso, e outros autores em diálogo e com outras contribuições, tornando a discussão mais complexa, né, e cada vez mais contemporânea. Sim. E aí a gente pode passar para o próximo ponto? Só vou ler um comentário aqui rápido para a gente seguir, da Gretel, dizendo que essas reflexões são pertinentes, se aplicam inclusive a outras línguas, pelo menos em relação ao espanhol, ela não tem dúvida que muitos desses problemas também são compartilhados. Sim, com certeza. Então seguimos, Raquel. E aí, o último ponto que eu trouxe foi justamente para poder compartilhar, né, algumas experiências, né, são várias, eu trouxe as experiências mais recentes, experiências de práticas pedagógicas mestiças, tematizando essas questões que eu trouxe aqui para você, e que foram agenciadas ano passado. Então, um exemplo que eu trouxe foi um trabalho, né, com os meus 3 licenciandos maravilhosos do ano passado, que foi uma proposta feita por eles, que agenciássemos na minha turma de 7º ano uma discussão sobre a própria identidade ticana, né, que é uma identidade hibridizada, e tematizasse a questão do translinguismo a partir de algumas vinhetas de uma obra da Sandra Cisneros, que é The House on Mango Street, né? Então, assim, fizemos um trabalho de várias aulas, inclusive foi a prova de aula deles, né, em que esse trabalho de conscientização metapragmática foi a tônica, né, foi a espinha dorsal da prática pedagógica desses licenciandos. E aí,
tocando numa formação docente que já é informada, né, por uma ideologia linguística de valorização da diferença, né? E foi muito bacana porque, você vê, são jovens aprendizes, aprendizes de 7º ano, que em muitos momentos das aulas nem reconheciam isso, porque se afiliavam, porque traz muito das falas dos cursos livres, né? Então, assim, não, mas não sofre, não tem isso de você estar num contexto dos Estados Unidos e isso ser uma grande questão, você trazer marcas do espanhol, né? E aí, quando a gente trouxe exemplos, né, de pessoas sendo hostilizadas, né, e exemplos assim muito contemporâneos, aquilo deu um choque e eles começaram a abrir um pouco mais, né, a percepção para esses problemas, né. Isso foi uma experiência que nós tivemos, né, no ano passado. A outra experiência foi um trabalho. Aliás, foi essa experiência pedagógica, a gente até apresentou num evento, né, num congresso que reúne todos os colégios de aplicação do Brasil no ano passado, em Porto Alegre, né? Então a gente levou essa experiência mais da professora Juliana Jandre, uma colega que atua muito, né, com essa afinidade teórica, né, nossa colega, né, com afinidade teórica também, com os licenciandos dela. E a outra experiência que fizemos ano passado foi uma experiência com o setor de Química, né, também a convite da professora do 1º ano do setor de Química, a professora Natália Terra, em que a gente levou para as aulas de Química uma reflexão crítica, né, sobre, 1º ano do ensino médio, sobre o papel da língua inglesa no campo científico. Então, o que a gente quis fazer com esses alunos foi problematizar, né, essa faceta imperialista, assim, da língua inglesa no mundo contemporâneo, em que a língua inglesa fica equacionada à língua do conhecimento que é verdadeiramente científico, né? Então, assim, se o conhecimento que eu produzo ele é científico e confiável, verdadeiramente científico e confiável, então ele precisa ser agenciado em língua inglesa. Então, a gente fez isso a partir de um texto, um manifesto da Cullis e da Lillis, né, que ela fala dos perigos, o título é Os Perigos do Inglês, né, como língua franca, os perigos da língua inglesa como língua franca nos periódicos, né? Então, ela problematiza essa faceta dual de que eu falei, e a gente levou isso para alunos do ensino médio, né, do inglês como língua franca no mundo científico, né? Então, assim, é aquela língua que permite que pesquisadores de diferentes países, né, interajam, né? Que eles possam ser inteligíveis entre eles, mas, por um outro lado, né, marginaliza pesquisadores que não, né, encenam suas pesquisas em língua inglesa, né? Uhum. E aí, a gente também discutiu com esses alunos que se, por um lado, né, ainda não dá para escapar, né, do inglês como língua franca, e a língua que é a língua necessária para publicar os nossos trabalhos científicos, que a gente precisa fazer uma pressão, né, com a comunidade acadêmica, principalmente a comunidade acadêmica anglófona, para que haja mais flexibilidade, mais consciência de reconhecer as variedades do inglês. Então, assim, às vezes muitos trabalhos não são aceitos porque precisam vir, né, apenas naquele inglês da norma, né, do inglês padrão. Então, essas discussões elas foram agenciadas na aula de Química, né, a convite da professora de Química, com esses alunos do ensino médio. Trouxemos outros pesquisadores, trouxemos um professor do IME, convidamos um professor de Física do Colégio de Aplicação e colocamos esse debate, né, com os alunos e depois levamos também para esse evento que reúne os CAPES, né, do Brasil, para poder divulgar e conversar com outros pesquisadores. E por fim, um projeto que eu estou assediando o Antônio para a gente fazer este ano, né? Então, antes desse isolamento social, eu já tinha conversado com o Antônio para que a gente agenciasse um projeto, né, no ensino médio com as nossas turmas do 1º ano, portanto, reunindo o setor de espanhol e o setor de língua inglesa, a partir da produção de uma outra escritora ticana, né, a Glória Anzaldúa, né,
que tem, enfim, para a gente tematizar, né, essas identidades híbridas, essas produções mestiças e ressignificar os valores dessas produções no momento contemporâneo. Então, isso ficou como projeto, né? E, enfim, são alguns exemplos para ilustrar, né, essas revisões que eu tenho defendido, né, e que refrisei aqui na minha fala. Que ótimo, Raquel. Antes eu vou passar alguns informes e depois recupero os últimos comentários aqui do público para essas últimas questões que você trouxe. Como nós já temos 49 minutos, eu vou fazer os informes e os recadinhos agora. Então, primeiro informar que as lives anteriores desse projeto já estão disponíveis no meu canal, Antônio Ferreira da Silva Júnior, no YouTube. Estão faltando essa live de hoje e a live da quarta-feira passada, que irão para lá até amanhã. Queria já deixar o convite para as próximas lives, para a live de quarta-feira e de sexta-feira. Quarta-feira com a professora Larissa Benedini, que está aqui na live também, que vai falar sobre leitor crítico na aula de espanhol. E na live do dia 29, sexta-feira, a professora Greta também está presente aqui na live de hoje, com o tema Políticas Linguísticas, BNCC, Ensino Não Presencial e como fica a questão da metodologia. Raquel, como nós temos praticamente 10 minutos, eu vou lançar aqui os últimos comentários e perguntas, mas assim, já queria te agradecer muito por essa troca, por essa aprendizagem, para os meus alunos, para mim, para o público aqui. Com certeza foi uma tarde muito produtiva. Antes de lançar também as perguntas, eu queria fazer uma divulgação, indicar uma leitura da professora Raquel, que foi publicada na revista Querubim, um artigo sobre etnografia virtual e os novos desafios também de pesquisa e éticos. E com certeza, no segundo semestre e no próximo ano, nós teremos aí novidade dessa produção da pesquisa de pós-doc, com essas narrativas, né, de sujeitos que estiveram à margem durante um tempo, e a Raquel conseguiu mostrar aí na pesquisa essas performances, né? Trazer alguns comentários e perguntas. Assim, primeiro, tinha um comentário da Luiziane, de Santa Catarina, dizendo que essas práticas translíngues e interdisciplinares, elas às vezes precisam ser repensadas, porque normalmente a responsabilidade acaba caindo para o professor de línguas e, na verdade, teria que ser de um conjunto, né? Relacionado a esse tema também do translíngue, um beijo para a Luiziane e um beijo para a Carla também, que mandou essa pergunta agora, do IFAL, de como você avalia, Raquel, essa perspectiva translíngue nos livros de língua inglesa que chegam no espaço escolar. E a Larissa, nossa convidada da quarta-feira, fez um comentário que esse projeto interdisciplinar envolvendo a disciplina de Química seria muito interessante para pensar o contexto de atuação dos institutos federais que trabalham com o ensino médio integrado, que é uma realidade de muitos institutos federais aí do país. Tinha uma pergunta anterior, que eu só vou fazer rapidamente, mas sobre essa questão do falante nativo, a gente acabou já comentando bastante, e eu perdi só o perfil da colega que encaminhou a contribuição, que, na verdade, as novas tecnologias, Tandem, Teletandem, acabam ajudando também a desconstruir essa visão do falante nativo. Tá? Sim, Raquel, então sim. fica livre para responder essas questões, o que você quiser comentar. E aí, como nós temos 8 minutos, eu já pediria também as suas palavras finais. Tá ótimo. Então, em relação ao livro didático, de fato, né, assim, eu acho que eu estava falando sobre os sólidos, né, então, assim, para que essas novas epistemes adentrem o livro didático e que eles ganhem, né, que práticas translíngues, produções translíngues ganhem mais visibilidade, ainda leva um tempo, né? Então, assim, a gente até vê algumas produções em que isso é sinalizado, principalmente naquela parte, né, dos pressupostos teóricos que nortearam, né? Mas, assim, às vezes não aparecem ali, né, com a presença que a gente gostaria. No entanto, né, assim,
o livro didático, ele é um elemento, né, na composição de outros tantos elementos na sala de aula, né? Então, entendo que a gente pode, e até porque se eu estou fazendo uma defesa, né, de práticas pedagógicas responsivas ao momento contemporâneo, a gente é um programa de curso que está muito em aberto, né? Porque as coisas vão acontecendo, né? Vão se modificando com a cada momento, né? A cada dia. Em relação, tem um acordo, né, com quem disse sobre a responsabilidade de ser diluída, não ficar só com os professores de língua. E aí eu acho que esse trabalho que a gente fez, né, com química mostra muito isso, porque às vezes assim, isso é dado, né? As pessoas nem se debruçam a pensar sobre isso. Até no evento do CICEA, né, do CAP Popular, a gente foi apresentar isso num contexto em que tinha muitas pessoas da área de biologia, de física, né? O trabalho ficou situado ali. A princípio, a minha colega de química falou assim, acho que o trabalho ficou no lugar errado, mas foi bom porque as pessoas começaram a sinalizar que assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Nunca tinha parado para pensar nessas questões. Então, às vezes, outras disciplinas não foram ainda, né, conscientizadas sobre isso, e por isso que né, nem se movimentam nessa direção. Então, é o nosso trabalho também encaminhar essas discussões para os colegas de outros setores. E em relação a, não sei, né, se eu já posso fazer as palavras finais, né, dá um medo assim, né, do tempo. Antes de cair. Pois é. E aí, assim, isso aqui, a minha ideia é só trazer um gostinho, né, Antônio? Como eu disse, assim, que as pessoas se sensibilizem, né, para essas questões, que busquem ler mais, se interessar mais em relação a essas questões, porque acho que, como eu disse, como eu defendi, né, a gente vai ter muito mais ganho se a gente olhar para as práticas que, de fato, as pessoas estão agenciando, né, ganhos em relação à produção de conhecimento, a aprender com as práticas discursivas que, de fato, são agenciadas, os impactos que são promovidos nas nossas performances identitárias como, né, falantes dessas línguas. Então, as minhas palavras finais são realmente nessa direção, né, que a minha fala aqui possa ter trazido um apreço, assim, um gostinho em relação a essas discussões que são muito importantes na nossa área, mas que em outras áreas também. E acho que é isso. E muito feliz e muito obrigada por esse convite. Que bom, Raquel. Só queria, assim, deixar um beijinho para as pessoas que mandaram aí também, para colegas, assim, tem muita gente querida na live que acompanhou. O CAP na quarentena acabou de entrar na nossa live também. Estamos chegando quase ao final, mas obrigado pela divulgação dos colegas aí. Sim, sim. Mandar um beijinho para o Leandro, para a Alessandra, para a Cláudia Lopes, que também passaram aqui pela live. Agradecer você, Raquel, bastante. Com certeza, assim, quando estivermos de novo, né, em atuação lá na escola, vamos assumir esse desafio aí de colocar em prática esse projeto transidiomático, translingue, porque eu tenho muita certeza que os alunos, né, da nossa escola também vão comprar essa ideia, já que a partir desse ano foi um ano tão positivo, né, para a mudança do currículo de línguas estrangeiras na nossa instituição. Eu agradeço bastante, também aproveito para te agradecer essa recepção aí do setor de inglês para o setor de espanhol, que sou eu, uma pessoa. Né? Mas é isso, gente. Muito obrigado para quem acompanhou a live. Reforçando aí o convite da próxima semana. E logo, logo essa live vai estar disponível lá no YouTube. Raquel, você quer falar mais alguma coisa? Tem a Silvia Velasco, também do CAP. Apareceu a Juliana Pérez, que eu vi também um comentário antes. São colegas aí da instituição. Isso, agradecer o convite de novo e agradecer os colegas, né? Bem lembrado, né? O CAP na quarentena foi essencial para essa divulgação, né? Então, assim, agradecer as contribuições, como eu disse no início, é um evento de aprendizado, então eu não estou fora disso, participar com as minhas contribuições e aprender também com vocês. Então, muito obrigada, Antônio. Reforça, assim, um colega super generoso, um colega com quem a gente aprende muito.
Que Obrigada. bom, gente. Obrigado mais uma vez. Um beijo para todo mundo. Se cuidem, fiquem em casa e é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.